Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós iremos ver esse sapatinho, passo a passo desse sapatinho bem fofinho, que eu fiz com muito amor, com muito carinho para vocês, tá? Espero que vocês gostem, que consigam fazer. Se fizerem, me marque. E se não quiserem me marcar, só me mostra também, não tem problema não, eu vou adorar ver. Se você já gostou do nosso modelinho de hoje, já deixa o seu like se ainda não é inscrito no canal. Eu te convido a se inscrever agora nesse momento, dá uma paradinha rapidinho aí no vídeo, desce lá, clica em inscrever, ativa o sininho para que você receba todas as notificações de todos os trabalhinhos novos que eu colocar aqui, tá bom? E seja muito bem-vindo. Ah, muito importante, esse sapatinho, ele foi feito no tamanho de 9 centímetros, pode ser feito no fio amigurumi, esse é todo no fio amigurumi, só a florzinha aqui não, mas a florzinha eu já fiz no fio amigurumi também e ficou nesse mesmo tamanho, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, esse aqui de fato é todo no fio amigurumi, só que eu fiz uma sola única, não gostei muito do resultado, então nesse aqui eu mostro pra vocês que eu ensino, eu já fiz na sola dupla. E outra coisa aqui também, eu fiz ele mais coloridinho, ó, só que não fiz aqui coloridinho pra vocês, mas é uma sugestão aqui, ó, fica bem bacana. Esse aqui tá sem o cordãozinho, que eu ainda não fiz a correinha, porque também foi só de teste, foi o primeiro que eu fiz, mas enfim, é isso. E se você não quer fazer essa correinha de crochê, não tem fivela, você pode fazer um cordãozinho, ou se tiver um pedacinho bem bonitinho, pode colocar também, que vai dar certo. E se quiser fazer o fechamento em velcro também, pode fazer, que também vai dar certo. Bem, já que falei de fechamento em fivela, eu já vou mostrar para vocês as fivelinhas que eu utilizei aqui no sapatinho, que são da JHP Metais, tá? Olha que lindo! Eu adorei, gostei. Tem detalhe de florzinha, o sapatinho também tem florzinha, achei que combinou. Aí tem ela na versão, não sei, acho que ouro velho, e aqui eu usei no prateado, ó. Então, eu vou passar a lista de materiais para vocês que eu utilizei para fazer esse aqui da aula, mas não vou ser boazinha, vou mostrar também os fios que eu usei para fazer no fio amigurumi, tá bom? O que muda é a tensão do ponto. Aqui meu ponto sempre sai um pouquinho mais apertadinho, mas dá para dosar, ó. Fica do mesmo tamanho, mesma coisa. E aqui, ó, nesse você trabalha mais confortavelmente, que é o fio charme Charme não, gente. Foi fio charme sim, gente. Ai, até confundo a minha cabeça, que aqui foi um misto. Aqui na sola eu usei o fio Bela e aqui eu usei o fio charme. Então aqui a tensão de ponta é um pouquinho mais soltinha, não dói a mão, coisa e tal, é uma beleza para trabalhar. Então dá muito certo nos dois tipos de fio, tanto no amigurumi e no fio de Tex 370 e 378. Para fazer esse salmãozinho aqui, que foi todo no amigurumi, deixa eu tirar os sapatinhos daqui, eu usei na sola o amigurumi na cor 7072. Lembrando que a Tex dele desse fio é 492. No corpinho do sapatinho eu fiz na cor macadâmia. E o caulezinho da florinha, que eu usei o mesmo fio para todos os sapatinhos, até nesse aqui que eu fiz no fio charme, a cor eucalipto, que é a 5745. Macadâmia passei, a numeração não, né? 3148. Para fazer as florzinhas, eu usei o fio charme na cor 3227, a Tex é 378. E aqui, para fazer o corpinho do sapatinho da aula, eu usei o fio charme natural, a cor 20. E para fazer a solinha desse aqui, tá? Que eu tô mostrando agora, eu usei o fio Bela, que tem 370 de Tex, a cor madeira escura, que é 9751. Usei a agulha número 2, tanto para fazer no fio amigurumi, quanto no fio Bela, ou charme e charme. Vamos precisar aí da agulha de tapeçaria, tesourinha, e as colas usadas são as de silicone. Eu tenho essa aqui e essa outra aqui, que eu acho que eu mostro no vídeo, que eu uso para fazer a colagem da sola, tá? E no restante, nas pecinhas ali aqui, ó, da florzinha, eu uso
a Pega Mil, que eu acho mais segura. A Pega Mil é a cola universal, tá? Eu gosto muito do resultado dela, porque ela não deixa a peça rígida. Ela tem um cheirinho forte, mas sai rápido, não demora muito para sair não, tá? E cola muito bem, não deixa rígida a peça, como eu já falei para vocês. Eu mostro também o pezinho molde que você encontra na Carina Aviamentos, o que eu usei é de 9 centímetros, ou número 9. E as fivelinhas, como eu já falei, são da JHP Metais, tem vários modelos lá, lindos e maravilhosos. Você vai ficar até meio confuso para escolher, tá? Então acesse pelo link aqui na descrição do vídeo, tá? Deixei todos os fornecedores, as etiquetinhas que eu uso com o logo da minha marca são da Cuticutem. Eu tenho poucas aqui, tô até economizando, tenho que pedir mais. Acredito que tenha passado tudo para vocês. Vamos para nossa aulinha. Nó inicial, 17 correntes. Vou fazer um meio ponto na terceira corrente, contando a partir dessa aqui. 1, 2, e na terceira, 2 meio ponto alto. Agora eu vou marcar aqui na segunda corrente que eu pulei para representar o topo do primeiro ponto. Essas duas correntes representam um meio ponto alto. Então, na verdade, eu tenho 3 meio pontos aqui dentro desta mesma corrente. Marco aqui para facilitar a emenda da primeira carreira logo após o término da volta toda. Então, após os 3 pontos no mesmo lugar, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos, um meio ponto para cada corrente seguinte. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Um para cada corrente também. Vai sobrar uma corrente no final. Aqui. Aqui dentro desta última corrente, vamos fazer 8 pontos altos. Todos dentro desta mesma correntinha. Já tenho 3, 4, vou prosseguir com os meus 8 pontos e já volto. Tendo os 8 pontos, agora a gente vai repetir a mesma sequência que fizemos deste lado. Vou já aproveitar para arrematar o fio, então deixo ele bem encostadinho aqui, junto à base dos pontos, para podermos arrematá-lo durante o nosso, durante os pontos, né, que nós vamos tecer aqui. Para cada ponto correspondente ao lado seguinte, nós vamos trabalhar um ponto em cima deste mesmo ponto, usando essas alças que sobraram das correntes. Vai dar exatamente no mesmo lugar, lá na base dos pontos correspondentes ao lado anterior. 8 pontos altos. Então, após este aumento de 8 pontos que formou a curvinha, nós vamos trabalhar 8 pontos altos em sequência, um pontinho para cada ponto de base. Após os 8 pontos, trabalharemos 5 meio pontos altos. Feitos os 5 meio pontos, já posso deixar o fio para cá. E aqui dentro deste mesmo local onde já temos 3 pontos, vamos tecer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E para unirmos a carreira, vamos fazer
ponto baixíssimo, exatamente aonde nós marcamos neste ponto. Finalizamos a primeira carreira da nossa sola. Iniciaremos agora a segunda carreira. Vou fazer uma corrente somente para dar altura para o primeiro ponto. Laço a agulha, vou tecer nesse mesmo local onde eu fiz a emenda da carreira, 2 meio pontos altos. Eu vou marcar já neste primeiro meio ponto, exatamente aqui onde aparenta ser uma segunda corrente, contando aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, estão vendo? Só que essa primeira correntinha a gente não conta como ponto, só estou dando referência para que vocês coloquem o marcador bem no lugar certinho. Então, aqui, ó, nestas duas alcinhas, nós vamos marcar. Este é o nosso primeiro ponto, aqui eu tenho só um meio ponto alto. Vou laçar a agulha e fazer mais um meio ponto, totalizando 2 meio pontos aqui no primeiro espaço. Então, eu tenho um aumento de meio ponto. Laço a agulha, vou vir para o próximo ponto. Ressalto que este segundo ponto, ele sempre fica com uma alcinha mais abaixo e outra mais acima. Então, cuidado para que você não pule este pontinho. Eu faço assim, ó, com o gancho da agulha, para conseguir pegar as duas alças bem certinho. Aqui dentro deste ponto, também faço 2 meio pontos, ficando aqui com mais um aumento. E neste próximo ponto, mais um aumento. Então, eu fiz uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Feitos os nossos 3 aumentos, agora vamos trabalhar uma sequência de 6 meio ponto alto. Vou finalizar a minha sequência e já retorno. Agora vamos trabalhar 7 pontos altos. Prontinho, já tenho 7 pontos e agora a gente vai ter aqui à frente aquele aumento de 8 pontos. Então, para cada aumento para cada pontinho desse, nós vamos trabalhar um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Um aumento para cada ponto seguinte, destes 8. Então, já tenho 2 aumentos, ó. 1, 2. Vou iniciar meu terceiro aumento, meu aumento número 3, meu aumento número 4. São 2 pontos no mesmo lugar, em cima do mesmo ponto de base. Já tenho 4 aumentos, contando 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais 4 e já retorno. Prontinho. Então, após os nossos 8 aumentos, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Finalizando meus 7 pontos, eu retorno. Prontinho, finalizei os meus 7 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 meio pontos. Cuidado para quando você fizer este pontinho, ele não abaixe demais, fique muito apertado e nem muito largo, tá bom? E sempre fica com um pouquinho de espaço aqui mesmo, tá? Não se preocupem. Já tenho 2, 3, eu vou finalizar minha sequência de 6 e já volto. Finalizei aqui os meus 6 meio pontos altos, então agora nós vamos laçar a agulha e trabalhar uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Já tenho 1, 2 e 3. Assim a gente finaliza a segunda carreira, fazendo um ponto baixíssimo exatamente onde marcamos. E assim, a segunda carreira está prontinha. Agora a gente já vai iniciar a terceira carreira.
Vamos fazer uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto e vamos trabalhar ponto sobre ponto, sendo toda a carreira em ponto baixo, bem soltinho, bem folgadinho, para que dê aí um tamanho correspondente a 9 centímetros, 9,5 cm no máximo. Se o seu ponto é muito apertado, você pode fazer essa carreira toda em meio ponto alto, para conseguir alcançar o tamanho aí. No mesmo lugar aonde fizemos a união da carreira, nós vamos tecer o nosso primeiro ponto. Vai dar exatamente no primeiro ponto aqui que teremos disponível, ó. E aqui, ó, já vou pôr um marcador na nossa, olhando assim, ó, nesse sentido, segunda correntinha. Tá vendo? Aqui na base é aquela corrente que a gente deu só para dar um espacinho, e aqui as duas alças correspondentes ao primeiro ponto. Vou deixar marcadinho. E agora a gente vai dar sequência a 54 pontos baixos, contando com este primeiro. 2, 3, 4, bem soltinho. 5, deixa eu acertar aqui, ó, que às vezes o fio dá uma desfiadinha. Bem, eu vou completar os meus 54 pontos e volto com vocês para fazer a emenda da nossa sola. Prontinho, então aqui eu já fiz o meu último ponto e ficou assim, ó, por enquanto, a nossa solinha. Agora a gente vai fazer um arremate aqui um pouquinho diferente. Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho para a gente conseguir fazer o nosso arremate ou emenda aqui. Puxou direto, vai ficar assim, você vira a sua sola. Aqui a gente tem marcado as duas alças do primeiro ponto. Não vamos trabalhar nela, vamos pegar as duas alças do segundo ponto. Olhando nesse sentido, você vai entender. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, voltando aqui para a posição certa, já peguei nas duas alças do segundo ponto, eu vou pegar o fio e passar ele para cá. Vou retirar o marcador só para não me atrapalhar. Nós vamos formar aqui duas novas alças para substituir este primeiro ponto. Ele vai ser inutilizado, tá? Ele vai ficar bem aqui para baixo. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, de baixo para cima, lá no pontinho de onde sai o fio, entrando no nozinho do ponto, saindo exatamente de onde está saindo a linha. E vamos trazer o fio aqui para baixo, passando ele direto pelo nozinho. Olhem, formou aqui duas alças novas, que vai ser correspondente a um ponto. Agora eu puxo aqui para poder regular o tamanho dessa alcinha. Vou virar assim para cá para ficar mais fácil. Ó, o fio ficou lá para trás, agora eu vou trazer ele para frente, passando nessas duas alcinhas novas, ó, por baixo delas. Trouxe para cá e agora vou levar o fio no próximo ponto, passando por baixo das duas alcinhas lá para trás. E agora a gente só ajeita aqui. Vou ajeitar um pouquinho mais esse pontinho que ficou ali por baixo, para não me atrapalhar a minha visibilidade aqui. Então, aqui a gente já arrematou a nossa sola. Agora, a gente só traz o fio um pouquinho mais para o meio, para o centro da sola. Você pode fazer isso com agulha de tapeçaria, caso você for usar uma solinha só. Arremata bem certinho com a agulha de tapeçaria por aqui. Mas como no meu trabalho, geralmente eu uso duas solas, então eu vou arrematar assim, tá? Fazendo só um nozinho. E aí, cuidado para não repuxar aqui o fio, segura aqui e aí aperta o nó. Vou cortar, sempre deixando um pedacinho de fio aqui para você passar uma colinha quando for colar a sola, caso for colar, né?
aqui esse fio aqui já fique bem seladinho, que o arremate não solte. Então, corto o excesso de fio daquele primeiro fio que a gente veio arrematando e assim finalizamos a nossa solinha. Eu vou medir para vocês para conferir os tamanhos. Vou conferir agora as medidas com vocês. Calcanhar fica com 3,5 centímetros aproximadamente de largura. Já fica numa medida muito boa. Olha, contando aqui, ó, gente, somente a parte interna, não as correntinhas aqui da borda, não. Tá vendo? Pega bem aqui. 3,5 e aqui na frente ela vai ficar com 5 certinho. Daqui até aqui. 5 centímetros. E de comprimento aqui com seus 9,5, ó. Para a peça que nós vamos fazer, vamos precisar de mais uma solinha dessa. Então, eu vou repetir mais uma vez esta receita, ficando com mais uma solinha para a gente estar iniciando a parte do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos fazer a união das solas. Vamos colar, eu vou passar cola somente dessa partezinha aqui para dentro, tá? Na beiradinha, onde a gente tem as laçadinhas dessa última carreira da sola, a gente não passa, porque depois a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo para unir as duas solinhas de fato. Então, nós vamos passar a cola em toda a sola. Estou usando a cola de silicone, que eu já mostrei para vocês, mas vocês podem usar outro tipo de cola também. Tem a cola universal, eu gosto e prefiro, mas hoje eu vou usar essa aqui mesmo que eu tenho disponível. Bem, aqui ó, nós vamos completar toda a solinha, deixando só a beiradinha sem, e eu vou passar a cola nas duas solas, tá? Mas você pode passar somente uma se você assim desejar. Agora a gente vai só unir as duas solinhas, deixando as laçadinhas da beiradinha bem na direção da outra sola, tá? Uma na direção da outra sola. No caso, desse jeitinho. As duas alcinhas dessa sola na direção das duas alcinhas dessa outra sola, tá bom? Para quando a gente for unir com a agulha de crochê, não ficar tortinho, não ficar desajeitado, vamos colar pondo a atenção aqui nesse desenho da solinha, ó, de maneira que não fique torto, assim, nem, sei lá, vai ajeitando aí, deixando bem certinho a sua sola antes de finalizar aí a colagem, ó. Aqui eu já vou ajeitar esse lado aqui, este outro, de maneira que fique o mais retinho possível, o mais certinho possível, este centro aqui da nossa sola. Depois é só pressionar e aguardar a colagem de fato, tá? Agora nós vamos unir a sola com uma carreira de ponto baixíssimo. Eu escolho o lado que ficou mais certinho, esse desenhozinho aqui do meio, ó, para ficar aparecendo, no caso, ó, mostrando aqui no sapatinho. Essa parte aqui ficou melhor desenhadinha, então ela vai ficar aparecendo aqui a parte de baixo. Então eu vou usar essa, deixa eu escolher aqui direitinho. Eu gostei mais dessa parte aqui. Então vai ser aqui que vai ficar aparecendo ali quando virar o sapatinho. Eu vou vir aqui no meio do calcanhar e vou usar a segunda alça da primeira sola e a última alcinha, ou segunda alcinha também, da segunda sola. Pego o fio, formou a primeira alcinha, agora eu já venho para o segundo ponto fazendo o mesmo. Ó, ponto baixíssimo, e assim vamos ir até ficarmos com 53 pontos baixíssimos. Se não quiser contar, nós vamos chegar até aqui nesse último ponto livre, tá?
e já volto. Pronto, cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto, no meu ponto 53. Agora eu vou cortar o fio, puxo aqui direto, volto aqui, ó, no mesmo lugar onde eu entrei para fazer o penúltimo ponto, faço o mesmo caminho, ó, como se fosse fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, pegando as alcinhas que eu já indiquei para vocês, ó, lá no meio do penúltimo ponto, exatamente no mesmo lugar de onde sai esse fio, entrei ali, busco o fio para cá, fio que estava lá embaixo, ó. Então, esse fio que estava aqui, eu já trouxe ele para cá e vão ficar dois fios saindo do mesmo lugar. Agora eu passo o fio que ficou lá para fora, por baixo do primeiro ponto, trazendo ele do lado de dentro da sola. E o outro, faço o caminho inverso, levo ele lá para a parte de fora. E agora é só ajustar. Aqui formamos o nosso ponto 54, o nosso último ponto. Olhem, agora eu vou vir com essa laçadinha, trazendo ela lá para cima. Ou para baixo, tanto faz. Depende aí do sentido que você está vendo, né? No caso é para cá, ó. Virando assim, dá para vocês verem. Vou deixar esses dois fios posicionados aqui, de maneira que eu consiga trabalhar eles na primeira carreira que eu passar aqui, levantando já o meu sapatinho, tá? Fazendo a base do meu sapatinho. Agora a gente já vai dar início à primeira carreira aqui da base do nosso sapatinho, tá bom? Vamos aqui pelo meio do calcanhar, achar aqui o meio, e vamos trabalhar assim, ó, pegando uma alcinha aqui do ponto baixíssimo em branco e essa última alcinha aqui da solinha, tá? Essas que ficaram bem aqui no meio, entre esse pontilhadinho aqui de cima, em marfim, né? Ou branco white natural, e esse outro aqui. Então, é essas alcinhas aqui que a gente vai pegar junto, ó. E deixo já esse fio pra cá, pra eu vir arrematando ele depois, quando eu chegar mais ou menos aqui, ó, com meus pontos, eu arremato ele pra cá. E esse aqui pra cá, tá? Eu vou arrematar junto com esse aqui, que eu vou inserir agora no meu trabalho. Busquei o fio, vou fazer aqui uma corrente para prender o fio aqui no meu trabalho e no mesmo lugar já faço um ponto baixo e vou seguir fazendo, repetindo o mesmo, pegando na segunda alça do ponto baixíssimo e nesse ponto aqui, ó, nessa alcinha que fica no meio dessas duas em marfim. Bem, vamos trabalhar aqui nossos 54 pontos baixos. Quando você estiver rematando o fio assim, você aperta um pouquinho mais o seu ponto do que o normal, tá? Porque quando você trabalhar aqui nessa parte que não tem fio no meio, vai dar diferença caso você não aperte aqui nesta primeira etapa, tá? Vai ficar um ponto maior e os demais ali menores. Bem, eu vou trabalhando aqui nossos 54 pontos e já volto. Olhem, terminei aqui e vai ficar assim, tá? Com esses furinhos aqui mesmo, esses intervalinhos, mas depois a gente vai fazer um acabamento na sola que não vai aparecer nada disso. Para unir a carreira, eu venho nas duas alças, ignorando a correntinha, tá? Nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, vamos iniciar a carreira 2, no mesmo lugar, ó, bem naquele buraquinho, eu faço um ponto baixo, iniciando
mais uma carreira de 54 pontos. Para unir a carreira da mesma forma, ignora a correntinha aqui, essa correntinha, e vem nas duas alcinhas do primeiro ponto e faz um ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira, igualzinho eu fiz aqui agora, tá? No mesmo lugar onde você iniciou a carreira, você vai fazer seu primeiro ponto. Faz uma corrente para dar altura para o ponto e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Vamos ter aqui, fazer no total, na verdade, 4 carreiras de 54 pontos baixos, sendo que eu já tenho uma e já iniciei a minha segunda. Quando eu chegar no final da minha carreira número 4, eu volto aqui com vocês. Pronto, tenho aqui minhas 4 carreiras. Agora no finalzinho, eu vou fazer um arremate um pouquinho diferente. Corto o fio e aqui, ó, não emendo com ponto baixíssimo, não. Puxei direto, virei aqui, ó, trabalho. Eu vou pular as duas alças do primeiro ponto, entro nas duas alças do segundo ponto e trago o fio aqui para dentro. Agora, de baixo para cima, eu entro no nozinho do último ponto, nos nozinhos, tá? Nos dois. Saindo aqui, ó, bem no meio das duas alcinhas, no mesmo lugar de onde sai o fio. E agora, eu trago a perninha de linha aqui para baixo, puxando assim direto. Vai formar aqui um ponto que vai substituir este último aqui. Aí, não vamos aumentar, né, o nosso ponto. Vai substituir, na verdade, o primeiro, olhando daqui para lá, tá? Esse que a gente pulou. Ajustei a laçadinha, ó, puxando esse fio. Ajusta de maneira que fique do tamanho das demais. E agora eu entro nas duas alcinhas desse ponto novo que a gente acabou de formar, trago o fio para cá. Novamente, fazendo o sentido contrário, entrando no próximo ponto, levo o fio para lá e novamente eu volto aqui no mesmo ponto. Ou posso entrar um pontinho aqui à frente, se quiser. E trago o fio, deixando ele aqui em espera para eu arrematá-lo depois. Esses fios aqui, eu dou uma puxadinha e ajusto aqui, ó. Faço assim para ele se acomodar da melhor forma possível entre os pontos e corto o excesso. E assim a gente conclui a primeira etapa do nosso sapatinho. Agora a gente vai vir aqui na frente, vamos começar já a parte do bico do nosso sapatinho. Vamos achar aqui o meio, nos guiando pelo risquinho aqui da sola. Vamos achar um ponto central aqui. Vou me basear aqui nesse ponto. Vai dar mais ou menos aqui no meio, certinho. Aqui, o ideal do meio seria entre um e outro ponto, mas não vai dar certo aqui pra gente, no modelo desse sapatinho, do jeito que eu estou trabalhando, não vai dar certo trabalhar com essa divisão de meio assim. Então, vamos tentar achar o ponto que dá mais ou menos o meio do sapatinho, tá? E vamos começar aqui, vamos iniciar o nosso sapatinho, marcando aqui esse ponto de referência. E agora a gente vai vir, ó, e a partir do próximo ponto contar 13 pontos para cá e depois mais 13 após a marcação. No caso, a gente vai ter que ter um total, perdão, gente, 15 pontos, tá? 15 pontos para cá e 15 pontos para lá, ignorando esse aqui do meio. No total, a gente vai ter 31 pontos, tá? 15 mais 15, 30, mais um aqui do meio, 31. Então, eu vou contar aqui e já volto com vocês. Meu ponto 15 deu aqui, ó, neste pontinho. Então, eu já entrei aqui, eu vou usar as duas alças do ponto pra gente estar trabalhando aqui, tá? Olha, agora eu vou prender o fio aqui, onde deu meu ponto 15, lembrando que a contagem é feita após aquela marcação do meio, tá? Uma corrente bem apertadinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. Vou fazer aqui, no total, neste início, 7 pontos baixos, já arrematando o fio. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora a gente vai fazer, no total,
aqui 6 diminuições de ponto baixo, com um intervalinho de um ponto baixo entre cada uma delas, tá? Ó, a diminuição será aquela que a gente vai usar somente a alça da frente dos dois próximos pontos, ó. Peguei, entro aqui pegando a alcinha da frente de um e de outro ponto. Laço a agulha, passo por dentro dessas duas alças e faço um ponto baixo. Agora, um ponto normal, só para dar um distanciamento. Repita a mesma diminuição novamente, ó. Foi um ponto de intervalo, já temos duas diminuições, novamente. Opa, com cuidado. Um ponto baixo de diminuição e um ponto normal entre eles. Temos 3 diminuições. Agora, vamos para a nossa quarta diminuição. Espera aí. Quarta diminuição, um ponto baixo de intervalo. Quinta diminuição e um ponto baixo. E nossa sexta diminuição. Sexta e última diminuição. E um ponto baixo de... Opa, perdão, após a sexta diminuição, vamos fazer 7 pontos, igual lá no início. Começamos com 7 pontos e aqui vamos finalizar com 7 pontos também. 4, 5, 6 e 7 pontos. Vou fazer uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Podem ficar tranquilos, depois a gente vai arrematar todos esses fios, tá? Fiquem tranquilinhos, não se apavora. Ó, aqui eu já posso cortar esse excesso de fio, que eu já arrematei. Então, esse aqui eu posso cortar. Agora, vamos iniciar a nossa segunda carreira aqui do bico, tá? Vamos pular 3 pontos. 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou inserir a minha agulha aqui e prender o fio com uma corrente. Bem apertadinho. Agora, a gente vai trabalhar 19 pontos baixos. Somente ponto sobre ponto. Vai sobrar lá no final 3 pontos baixos. Livres assim, igual esses aqui, tá bom? No final da carreira, eu volto com vocês. Ah, uma dica importante, ó, chegou mais ou menos aqui, você pode trazer esse fio, assim, ó, pra cá, e arrematar ele até dar os seus 19 pontos. Vão sobrar 3 pontinhos e esse fio vai ficar sobreposto, aqui, vai ficar em cima desses 3 pontos, tá? Ó, eu vou aqui. Um, 2 e 3 pontos de intervalo que sobraram. Você pode puxar um pouquinho, só para dar uma ajustadinha, mas não corta esses fios daqui do final da carreira, vocês não cortam, tá? Só esses do início, que você já arrematou e ficou tranquilo, tá? Mas aqui, ó, onde a gente vai deixar fio aqui, por cima dos pontos, você deixa para fazer o arremate ou né, para puxar depois. Vou cortar agora o fio. É só ir acompanhando do jeitinho que eu fizer aqui, aí vocês podem fazer aí também. Esse aqui eu já posso puxar e cortar. Já tá arrematadinho, tá? Agora, na próxima carreira, na carreirinha 3, nós vamos pular 1, 2 e 3 pontos também, entrando aqui no próximo ponto. Ó, vamos prender o fio com uma corrente e um ponto baixo. Feito isso, vamos iniciar aqui 4 diminuições de ponto baixo com intervalo de um ponto. Então, ó, vamos fazer aqui. Uma,
um ponto de intervalo. Aquela mesma diminuição, tá, gente? 2, um pontinho de intervalo. Eu já vou deixar esse fio pra cá. E vou pegar esse outro, trazer ele pra cá, pra eu começar a arrematar aqui um pouquinho ele, igual eu fiz nesse aqui, tá? Um pontinho de intervalo. Aí agora a gente vai, ó, fazer mais uma diminuição. Olha, então, já vamos fazer a nossa diminuição número 3. Um ponto baixo de intervalo. E a nossa diminuição número 4. E um ponto baixo, sozinho, aqui. Tem que sobrar 3 pontinhos, ó. 1, 2 e 3 pontos livres. Uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Aí, lembrando que esse fio aqui, você só dá uma puxadinha para ele ficar um pouco mais esticadinho aqui, tá? Esse. E esse outro você pode cortar. Pronto. Agora a gente vai dar início a mais uma parte. Eu já vou deixar preparada aqui essa tirinha do meio, tá bom? Então, aqui a gente vai ter nessa última carreirinha que a gente acabou de fazer, um total de 9 pontas. Então, nós vamos pular 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Entrar aqui, eu vou pegar assim, ó, a alcinha de trás, mas se você quiser, você pode pegar a alcinha da frente também, não tem problema. E vou trabalhar 14 correntes. Jogo a perninha de linha pra lá, faço uma corrente, depois eu volto com essa linha e jogo aqui por cima, só para deixar bem presinho aqui. Vou dar continuidade a 2 correntes. E agora eu continuo. 3, 4, 5, 6 até 14. Fiz a minha correntinha 14, aperto e corto aqui, deixando um pedacinho de linha grandinho, para depois a gente costurar esse detalhezinho aqui embaixo, tá? Bem, aqui nessa parte eu vou deixar assim, bem do jeitinho que tá, tá? Esses fios aqui, mas não se incomode, que daqui a pouco a gente vai poder cortar eles, tá? Depois que a gente conseguir arrematar todos. Aí a gente vai cortar. Esse aqui, ó, vai ficar pra cá mesmo, pra eu arrematar pra cá depois, tá bom? Então, vamos vir agora para o calcanhar. Nós vamos vir aqui pela lateral, identificar o último ponto trabalhado e a partir do próximo ponto contar 4 e iniciar uma carreira a partir do 5º ponto. Então, tem um ponto livre aqui, então a partir dele eu começo a minha contagem. 1, 2, 3 e 4. No ponto 5 eu entro usando as 2 alcinhas do ponto e vou prender o fio e iniciar aqui um total de 15 pontos baixos. Vai sobrar aqui 4 pontos livres também. Eu vou fazer uma corrente apertadinha e inicio um ponto baixo. E vou já escondendo esse fio até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu deixo esse fio pra cá e começo a arrematar esse, tá? No total, 15 pontos baixos. Esse fio natural, ele é bem macio, mas ele tem uns negocinho preto nele, ó. Bem, quando eu concluir os meus 15 pontos, só vou chegar até aqui. Ó, já deixo esse fio pra cá e começo arrematando este outro. Como eu estava falando, chegando lá no finalzinho da carreira, com os meus 15 pontos, eu retorno aqui com vocês. Completei os meus 15 pontos e aqui, ó, sobram 4 pontinhos também. 1, 2, 3 e 4. No final da carreira, a gente vai fazer
uma corrente bem apertadinha e cortar o fio. Esses fios que a gente já arrematou aqui na parte do calcanhar, você já pode dar uma puxadinha, fazer aquele esqueminha e cortar o fio. E vamos iniciar a carreira 2 de elevação do calcanhar. Vamos pular aqui 2 pontinhos, 1 e 2. Entra aqui no ponto 3 e vamos trabalhar aqui 11 pontos baixos. Vamos prender o fio com uma corrente bem apertadinha, iniciando no mesmo lugar onde prendemos o fio, um ponto baixo, dando sequência aos 11 pontos. Vão sobrar 2 pontos lá no final também. Eu já volto aqui com vocês. Uma coisa importante, você já pode deixar esse fio aqui pra cá, quando chegar mais ou menos aqui, para você arrematar até onde der os seus pontos, tá? Vão sobrar 2 pontinhos, então vai vir pontinho até aqui. Eu já volto com vocês. Finalizei aqui os meus 11 pontos e sobraram 2 pontinhos no final. Uma correntinha apertadinha, não corte esse fio que vem daqui, tá? Só esse aqui do início você pode cortar. Então, já vou mostrar aqui pra vocês. Corta o fio. Esse primeiro fio aqui, você pode dar uma puxadinha, mesma coisa que a gente fez lá na frente, e cortar ele. Agora, esse daqui, que ele ainda não foi totalmente arrematado, você deixa ele aqui em espera, tá? Vamos iniciar agora a carreira número 3. Também vamos pular 2 pontos. No ponto 3, vamos prender o fio. E aqui a gente vai trabalhar 7 pontos baixos. Deixa eu ajustar aqui o fio. Uma corrente apertadinha e 7 pontos, iniciando no mesmo ponto onde eu prendi o fio. Arremato esse fio por uns 5 pontinhos e para finalizar a carreira eu trago esse fio para cá, ó, e já começo a arrematar até finalizar os meus pontos aqui, já volto. Concluída a carreira, sobraram 2 pontos livres aqui, uma correntinha apertadinha. E aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou só cortar esse fio aqui do início, para não ficar com muito fio aqui em excesso, tá? E aí, a gente já pode iniciar a nossa próxima carreirinha. Bem, eu já tinha feito a correntinha, só que eu vou desfazer ela. Vou apenas virar o trabalho com o fio lá para trás dos pontos. Vou esticar aqui o fio, de maneira que eu consiga pular 2 pontos. No ponto 3, eu vou pegar só a alcinha aqui, ó, da frente, e vou fazer um baixíssimo, só para trazer o fio para cá. E agora, uma correntinha, e inicio no mesmo lugar um ponto baixo, pegando somente a alça da frente, faço mais um e mais um ponto no próximo ponto. Fiquei com 3 pontinhos aqui na minha carreirinha, tá? Agora eu vou virar o trabalho e repetir. Essa foi a nossa carreira número 4. Nós vamos da carreira 4 até a carreira 11, trabalhando somente pontos baixos. Pontos baixos de ida e vinda. 3 pontos baixos. Aqui a gente tá fazendo essa parte, ó. Passadorzinho da tirinha aqui, lá na parte do calcanhar. Já estou na minha carreira 5, virei, carreira 6, e assim a gente vai trabalhar até ficarmos com 11 carreiras. Eu já volto. Prontinho, tem aqui minhas 11 carreiras. Contando só dessa tira, vamos ter 2, 4, 6, 8 carreiras, tá?
No final da carreira, a gente faz uma corrente apertadinha. Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho pra gente costurar aqui embaixo, aqui depois, tá? Bem, agora vamos dar continuidade à nossa carreirinha. A nossa carreirinha não, ao nosso trabalho. Vamos começar a fazer a nossa carreira de acabamento, que vai contornar todo o sapatinho. Eu venho aqui no meio, aqui eu tenho 4 pontos, eu vou pular 2 pontos destes 4 de intervalo, que a gente fez entre frente, para iniciar o calcanhar, entre frente e calcanhar, e vamos prender o fio e trabalhar uma carreira toda em ponto baixo. Uma corrente apertadinha, um ponto baixo aqui no mesmo lugar e seguindo, ó, pro próximo ponto. Já fiz mais um ponto baixo, já vou arrematar esse fio. Aqui a gente tem aquelas escadinhas de 2 em 2 pontos. Em cada ponto desse, a gente vai fazer um ponto baixo. Ó, vim para a primeira escadinha, um ponto baixo em cada um desses 2 pontos. Aqui também, sem aumentar nem diminuir ponto, tá? Somente respeitando a quantidade de pontos que tem em cada escadinha. Já deixei aqui o fio para cá. Já estamos arrematando por um bom tempo, né? Aqui nessa parte, você vai dobrar, ó, para você conseguir trabalhar ponto aqui nessa laçadinha que ficou da parte do calcanhar, ó. Você vai trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E aqui chegamos na escadinha de 2 pontos que a gente pulou, saltando, né? Deixando aquela linha por cima. Então, mesma coisa, em cada um desses 2 pontos, faço um ponto baixo, pegando bem no buraquinho, pra gente conseguir acertar o local exato de onde está o ponto. Aqui, ó, nós vamos trabalhar um ponto para cada um ponto desses dois da escadinha, e vindo já para a próxima escadinha, mais 2 pontos, chegamos no intervalo de 4 pontos, um ponto baixo em cada ponto. Seguinte. E aqui são as escadinhas da parte da frente. Aqui temos escadinhas de 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Próxima escadinha de 3 pontos. E mais uma escadinha de 3 pontos. Essa aqui é de 4 pontos, perdão, tá? 2, 3 e 4. O quarto ponto a gente já vai fazer assim, ó. Entrou aqui, buscou o fio. Ele tá bem próximo, ó, do cordãozinho de correntes. No caso, no próximo ponto, já tem este cordãozinho de correntes. Aí a gente faz assim, como se fosse fechar o ponto. Não fecha ainda. Aí já entra aqui, ó. Nesse próximo, na primeira correntinha. Busca o fio e passa direto, fechando o ponto baixo junto. E aqui, ó, a gente vai subir fazendo um ponto para cada correntinha. No caso, a gente já vai vir até arrematando este fio que estava ali em espera. É o fio do cordãozinho de correntes, tá? Chegando na última correntinha, eu volto com vocês, tá? Aqui. Prontinho. Ó, aqui, ó, já puxo esse fio, deixo ele pra cá, depois eu é só cortar o excesso. Vou fazer 2 correntes e iniciar, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo, pontos baixíssimos, pegando nas alcinhas que sobraram das correntes. Olha, um ponto baixíssimo na base de cada ponto baixo, usando as alcinhas que sobraram das correntes. Igual a gente fez... Não fizemos ainda. Igual vamos fazer na parte da tirinha do tornozelo. É que eu gravei antes, mas eu vou colocar na ordem aqui certinho pra vocês. Ó, então...
É assim que a gente faz. Do mesmo jeitinho, a gente desce até lá no final. Faltando uma alcinha, a gente vai repetir o mesmo que a gente fez aqui. Vamos fechar essa alcinha junto aqui, tá? Entrou na próxima alcinha, não fecha o ponto baixíssimo, não. Aí você já vai vir pro próximo ponto, aqui, e fazer um ponto baixíssimo, puxando direto, ó. Pera aí, vou repetir. Aqui está a alça, entrou aqui, na última alcinha da corrente, do cordãozinho, né? E aí, não busca o fio, faz nada. Já entra no primeiro ponto livre aqui, ó, da base, busca o fio e passa esse fio direto pelas alcinhas que estavam aqui na agulha. Pronto, assim a gente fecha o nosso contorno do cordãozinho aqui, da tirinha da frente. E agora é só continuar em ponto baixo, normalmente, ó. Aqui, completando a minha escadinha de 4 pontos. Agora a gente vai descer para a próxima escadinha de 3 pontos, um ponto em cada pontinho. Próxima escadinha, já posso deixar esse fio para cá. Mais 3 pontos. 1, 2 e 3. E agora, vamos finalizar essa carreira fazendo nossos 2 últimos pontos baixos. Cortou o fio, puxou direto, virou o trabalho. Vamos pular as 2 alças do primeiro ponto, pegando aqui nas 2 alças do segundo ponto. Buscou o fio, trouxe, passando por baixo das 2 alcinhas do segundo ponto. Agora, a gente vem, ó, no último pontinho, entra de baixo para cima, pegando nos nozinhos. É o mesmo arremate que eu já ensinei para vocês, tá? Pegou, entrou dentro de um e do segundo nozinho, buscou o fio, passando ele aqui direto para baixo, formou aqui 2 alcinhas novas. Vamos regular essa alcinha, agora passa o fio por baixo dessas 2 alcinhas. No próximo ponto, passa para dentro. E aqui, ou você vem um ponto à frente ou um ponto atrás e traz o fio para a parte de... Aqui eu vou deixar aqui para dentro mesmo, tá? Porque eu vou arrematar esse fio com a agulha de tapeçaria, tá bom? Então, eu vou deixar até ele aqui em espera para eu arrematar depois. Agora, a gente vai começar a cortar os fiozinhos que a gente veio arrematando. Esses aqui, ó, vamos puxar. E agora balançar, abrindo assim e balançando para lá e para cá, para esses pontos se ajustarem aqui no meio. Não ficar muito puxado nem muito relaxado. E corta o excesso. E faz assim para sumir a pontinha. Aqui na frente a mesma coisa. Esse aqui da tirinha a gente pode cortar também. E aqui, ó, esses que estavam aqui em espera, a gente também corta. Com cuidado, tá, gente? Pra não cortar nenhum fio errado aí. Ó, e aqui está arrematado, tá? Esse aqui também eu vou cortar, eu já arrematei ele. E agora, eu vou só arrematar aqui, ó. Já passei o fio aqui dentro da agulha. E agora, a gente vai fazer aquele trabalhinho, ó, de passar. Eu vou arrematar pelo avesso mesmo. Aquele mesmo arremate que eu já mostrei pra vocês.
Pronto. E assim finalizamos esta parte. Agora eu já vou costurar a tirinha aqui do calcanhar, porque a gente vai precisar estar ela no lugar para a próxima carreira que nós vamos passar aqui, que é a carreirinha de pontilhadinhos. Bem, eu vou costurar bem aqui, ó, na base de onde eu fiz os pontos. Tá vendo? Esses 3 furinhos, vai ser aqui que eu vou trazer este meu fio. Trouxe lá para baixo, entrou aqui no buraquinho do meio, saiu lá. Aí, eu entro aqui, ó, no pontinho do meio, são 3, né? Então, eu entro no do meio e vou sair, entrar novamente lá no buraquinho do meio, ó. Passou no último buraquinho, no da beiradinha. Agora, aqui, ó, de baixo pra cima, passa aqui também, ó. Lá no pontinho da beiradinha. E agora, retorna no mesmo pontinho, no pontinho da beiradinha. Puxou e agora é só arrematar aqui, ó. Bem, pegando bem no meio do ponto, para não atravessar ali, tá? Pra lá. Nem precisava fazer tanto assim, porque aqui a gente ainda vai passar uma carreirinha que vai dar mais uma segurada aqui nessa parte. Pronto. E assim a gente já deixa aqui tudo costuradinho, bonitinho, ó. Não vai machucar o pezinho do neném. E agora a gente vai passar essa carreirinha aqui de contorno em rosa, tá vendo? Toda essa carreira faremos agora. Eu vou iniciar a carreira bem aqui, ó, no iniciozinho, na parte da frente, ó. Vou começar daqui, desse lado, caminhando pra cá, pra finalizar aqui, tá? Pegando aqui nas 2 alcinhas daquele pontinho que a gente fez pra subir, ó, aqui na tirinha. O primeiro pontinho que você vê aí após a tirinha. Ou se você quiser, você pode começar aqui, melhor aqui, ó. Que aí já faz um arremate ali legal, bem bonitinho. Pegou aqui nas 2 alcinhas desse ponto. Vamos trabalhar assim pelo avesso para o pontilhadinho ficar pro lado de fora. Puxou aqui um pouquinho. Só para deixar uma pontinha para arremate. E agora a gente já vem, ó, pro próximo espacinho que a gente chegar aí. Ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ajustar aqui. Próximo espacinho. Opa. Um ponto baixíssimo, de maneira que case, ó, certinho com o ponto. Pra ficar bem retinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tá fazendo a curvinha certinho, ó. E agora é só contornar, pegando nas 2 alças do ponto baixo, da carreira de contorno de acabamento, vamos fazendo pontos baixíssimos, ó. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa partezinha aqui junto, tá? Ó, chegou aqui, você vai pegar bem aqui, ó, na base. Na base não, entre a primeira carreira, ó, de ponto baixo que você fez dessa tirinha. E vai sair já pegando na alcinha do próximo ponto baixo, que é aquele que a gente fez aqui por fora, ó. E vai fazer o baixíssimo. No próximo ponto, a mesma coisa, ó. Você já vai atravessar aqui, saindo lá do outro lado. Novamente.
Pega bem o máximo baixo aqui no pezinho desse detalhezinho, para não perder espaço ali para passar a tirinha, tá? Só precisa ter um pouquinho mais de atenção nessa parte. E aperta bem seu pontinho aqui para dar mais uma amassadinha aqui e ficar mais confortável ainda, tá? Bem, eu vou refazer esse meu primeiro ponto, que ele ficou bem largo, ó. Eu quero que fica mais, que fica menorzinho. Ou eu só vou dar uma apertadinha. Não precisa nem de desfazer o ponto. Apertei um pouquinho e é só recomeçar agora. Olha como melhorou. Aí, agora, gente, é só terminar de fazer o contorno, vindo para as duas alcinhas dos pontos. E concluindo o contorno, ó. Vai ficar assim, esses pontilhadinhos bem bacaninhas. Chegando aqui, ó, eu volto com vocês. Concluída a carreira, corto o fio, puxei aqui direto. E agora você tem duas opções. Você pode arrematar aqui por dentro ou fazer o que eu vou fazer aqui agora. Vou trazer o fio mais pro meio. Esse aqui também. Levei ele lá para trás para eu conseguir trazer ele aqui mais ou menos. Ó, pegando uma laçadinha de nada em cima, vou trazer ele para cá só para eu conseguir dar um nozinho aqui. Aí eu vou dar um nozinho. Vai vir aqui depois o caulezinho da florzinha, tá vendo? Eu vou colar ele aqui por cima. Então, não vai ter problema. Faz um nozinho bem apertadinho. Vou fazer dois. Mas bem apertadinho, para ele ficar bem pequenininho, tá? É o mínimo possível aqui. Vou deixar o fio grandinho para me ajudar na hora que eu for colar aqui, tá? Então, não vou cortar esse fio agora, não. Deixa ele aqui. Agora, eu já vou prender esse fiozinho. Não, vou costurar a tirinha, não vou prender o fio. Olhem, aqui, ó, eu vou sair com a minha agulha bem aqui nesse segundo pontinho, contando de baixo pra cima, ó. 1, 2, bem aqui nesse, tá? Nessa correntinha. Vou passar aqui pro outro lado, na segunda correntinha também, ó. 1, 2. E vou pegar aqui nessa outra pontinha. Agora, eu vou vir aqui, bem no meio, ó, eu vou costurar o meiozinho da tirinha lá na outra partezinha aqui, onde não tem a tirinha, até onde a tirinha não foi. Eu pego um pontinho lá de baixo, passo aqui no meio. Bem forte, tá? Apertei bem forte, que já tá costurado. Se quiser, você pode reforçar essa costura, mas acredito que seja o suficiente. Agora é só arrematar o fio aqui mesmo. Pronto, e cortou. Feito isso, agora a gente vai fazer a parte do caulezinho e a folhinha da nossa florzinha. Essa partezinha aqui. Mas antes, eu vou colar agora essa parte da minha cola. Aqui, a cola universal. Então, aqui, ó, nós vamos passar a cola bem aqui onde a gente vai colar esse fio. Passa um pouquinho no fio também. E agora, eu vou dar uma enroscadinha no fio, para ele ficar um pouquinho mais fininho. E vou colar aqui, ó. Vou pressionar bem aonde eu passei a cola e vou cortar o excesso de fio. Vou pressionar mais um pouquinho, me certificar de que colou mesmo essa parte. Bem, feito isso, agora a gente vai começar a fazer o caulezinho
da nossa florzinha, bem aqui. Bem, vamos tentar aqui achar o meio certinho aqui da frente, para não ficar torto. Pode vir pela solinha, ó, subindo. Vamos achar a direção exata do meio. Vou pegar aqui esses dois fiozinhos aqui, que não é ponto, tá? É um fio que ficou aqui no meio. Ponto seria esse aqui. No caso aqui, eu vou pegar... Então, eu vou pegar bem aqui nesse meiozinho e vou prender o fio bem aqui. Vou trazer o fio na cor verde, né, na cor desejada aí. Não vou deixar um pedacinho de fio muito grande aqui não, porque depois a gente vai colar essa parte, os arremates praticamente aqui nessa parte da frente são todos colados. Vou subir aqui um total, contando com a primeira correntinha que eu fiz, 14 correntes. Concluídas as 14 correntes, agora eu aperto um pouquinho mais a última correntinha, corto o fio. Bem, a gente vai colar esse caulezinho aqui, ó, até aqui onde der. Aproveitar para colar em cima desse nozinho que a gente fez aqui. Bem, eu vou colocar o meu pezinho molde, porque ele vai me ajudar na parte de colagem, tá? Vai dar uma sustentação melhor aqui na hora que eu pressionar. Colocando o pezinho molde. Ó, agora a gente vai pegar, ó, nossa colinha. Eu gosto muito dessa cola. E vamos passar aqui um pouquinho. Também aqui no fio que ficou aqui, tá? E aqui atrás, na nossa coisa, vou passar um pouquinho aqui também. Se você for bom de mira, passa aqui, ó, em linha reta. Eu vou deixar esse fio assim e vou colar aqui a minha correntinha até lá no final. Vamos pressionar agora. Aqui que o molde me ajuda, ó, que eu consigo pressionar bem. E vou cortar já esse fio que eu colei aqui, ó. Bem lá na base. E aqui, ó, a pontinha eu escondo. Aproveito que a cola não colou totalmente. Aproveito para esconder. Aqui também posso cortar. Bem, caule colado. Agora a gente vai fazer as folhinhas. Para fazer as folhinhas, você vai vir aqui, ó, a partir dessa linha aqui de contorno, contar 1 e 2. Na segunda corrente, você vai pegar, entrar, pegou numa alcinha da correntinha, para você trabalhar a folhinha do lado de lá, do lado direito. Pegou o fio, prendeu, deixa um pedacinho, não muito grande de fio. Depois tudo aqui vai ser colado. Não precisa se preocupar em arrematar com agulha. Ó. E já vamos subir aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu só puxar aqui para ajustar a primeira correntinha. Agora a gente vem, ó. Se você quiser fazer essa folhinha fora daqui, depois colar, você pode fazer também. Vamos pular o primeiro ponto, entrar no segundo ponto. Fazer um ponto baixíssimo. Laçou a agulha na próxima corrente,
um meio ponto alto. Tá desfiando aqui o fio. Laçou a agulha no próximo ponto, um ponto alto. Laçou a agulha no próximo e na última corrente, um meio ponto alto. Gente, eu tô sem posição aqui porque eu tô gravando, mas não é difícil de fazer, tá? Um meio ponto alto. E agora a gente vem aqui, ó, bem nessa outra alcinha da correntinha e faz um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir aqui 5 correntes. Uma, pra gente fazer outra folhinha. 2, 3, 4 e 5. Pulou uma corrente, um ponto baixíssimo na segunda corrente. Um meio ponto alto. Um ponto alto. Ai, quando tá gravando dá tanta coisa errada. E um meio ponto alto. Aqui na última correntinha, um meio ponto. E para finalizar aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fez. Para passar para o outro lado, a gente faz mais um ponto baixíssimo e corta o fio, finalizando assim as nossas duas folhinhas. Vou levar esse fio aqui para a parte de trás da folhinha, entrando aqui, ó, bem na base entre as duas folhinhas, bem lá no meiozinho. Exatamente, ó, no mesmo pontinho onde a gente entrou para fazer o ponto baixíssimo, levo a folhinha não, a linha lá para trás. Assim. E agora é só a gente ajeitar, assim desse lado, ajeitar aqui as nossas duas folhinhas, elas estão prontas, tá? Vou passar a cola já de uma vez. Passa um pouquinho bem na base aqui, ó, desse fio, para ele já ser colado, arrematar ele de uma vez, e aqui na folha. E agora é só colar, deixando a folha aqui abaixo do pontilhadinho rosa, tá? Desse jeito. Aqui é a mesma coisa. Vamos passar um pouquinho de cola aqui nesse fio e aqui na folha. Vou trazer esse fio nesse lado para usar. Agora é só pressionar para colar. Vou pressionar alguns segundinhos para a colagem total aqui das nossas folhinhas. E já vamos fazer a florzinha. Agora, depois que colar, é só cortar esse fiozinho aqui, bem rentezinho, porque ele já está arrematado ali. E pronto. Agora a gente vai fazer a florzinha. Começando aqui com o anel mágico. Uma corrente. E agora a gente vai fazer um total de 10 pontos baixos, todos dentro deste anel. 1, 2, 3, já volto. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos, agora eu vou puxar aqui para fechar o máximo que eu conseguir esse anelzinho. Venho aqui nas duas correntes do primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo para unir. Agora eu vou puxar mais um pouquinho, para deixar mais fechadinho ainda aqui. Bem um mínimo aqui aberto, tá? Eu já vou subir aqui uma corrente
laço a agulha e venho pro próximo ponto e vou fazer aqui 4 pontos altos. Já aproveito para arrematar esse fio. 2, 3 e 4. Uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Uma corrente, próximo ponto, 4 pontos altos. Uma corrente, perdão, faltou um ponto. 4 pontos altos. Uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. E assim você vai repetir até ficar com 5 pétalas, tá? Olhem, e aqui, ó, eu já estou com a minha correntinha pronta, só vou vir aqui neste próximo espacinho, bem juntinho aqui de onde saiu essa correntinha para fazer a primeira pétala, ó, e vou prender com um baixíssimo. Pronto, agora eu vou dar uma alongada aqui no meu fio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, dentro do centro do miolo e vou trazer essa laçada aqui pra cá. Vem pro meio. Pronto. E agora, pego o fio aqui e faço uma corrente. Já tem aqui uma corrente, né? E aqui eu vou dar continuidade fazendo mais 3 correntes. 1, 2 e 3. Lacei a agulha, vou pular 1, 2, 3. Na quarta corrente eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2 pontinhos. 2 correntes, bem aqui no mesmo lugar, ó, lá naquela correntinha, na quarta corrente, faço um baixíssimo. Vou fazer 4 correntes, lacei a agulha e volto lá na quarta corrente, ó, contando de cima para baixo, né, descendo, faço 2 pontos altos. 2 correntes, um ponto baixíssimo lá no mesmo lugar. Novamente, a mesma coisa, subo 4 correntes. Vou pular as 3, contando de cima para baixo, e na quarta, 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes e um ponto baixíssimo lá no mesmo lugarzinho. Eu já tenho aqui 3 pétalas. No total, eu vou fazer aqui 8 pétalas, tá? Então, agora é só repetir o mesmo processo até você ficar com 8 pétalas aqui. Já volto. Pronto. Aqui eu tenho 8 pétalas. Agora eu faço uma corrente bem apertadinha e vou aqui cortar o fio, deixando uma linhazinha grandinha para eu fazer uma costurinha aqui depois. Vou pegar a minha cola e vou passar aqui nessas 3 primeiras pétalas. Minha cola tá bem no fim. Ó, passei aqui bem no pezinho da pétala, tá? Nem ela toda não. Aí agora eu aguardo um pouquinho a cola secar e vou fazer aqui tipo eu vou fechar essa primeira pétalazinha assim. E agora eu vou vir, ó, rodando, fazendo um rolinho, deixando essas bases aqui na mesma direção, para facilitar depois a costurinha. Ó, fiz isso aqui com as 3 primeiras pétalas. E agora vou repetir o mesmo, só que deixando um pouquinho mais abertinho. Automaticamente vai ficar abertinho. Vou passar um pouquinho de cola aqui, sempre na base das pétalas, lá no comecinho delas, ó.
Essa aqui ficou viradinha. E agora eu vou continuar aqui, ó, com o meu rolinho, cuidando para que fique esses fiozinhos, tá vendo? Esticadinhos, fiquem na mesma direção aqui, para facilitar depois, como eu já falei, a costurinha. Pronto, aí feito isso, ó, essas aqui ficam um pouquinho mais abertas mesmo, tá? Agora eu vou colocar a agulha aqui pra gente costurar um pouquinho. Ó, e agora eu vou passar uma costurinha, mas sempre saindo aqui pro centro da florzinha, para deixar já a nossa linha posicionada de forma que a gente consiga depois puxar o miolinho aqui pro centro, tá? Ele vir certinho. Ó, feito isso, agora você pode vir aqui, ó, na florzinha e passar a cola também. Que eu vou fazer aqui, tá? Passei aqui. E agora eu vou passar aqui no tom. A gente não repara não que tem criança em casa, tá? Essa criança é meio exageradinha. Ó, aí aqui, vou passar direto aqui pro meio da minha florzinha. Ó, puxo lá pra baixo. Pronto, aí agora a gente ajeita. Vai ajeitando a nossa florzinha. E assim ela tá pronta, tá? Aqui, você pode pegar esses dois fiozinhos e dar um nozinho. Vai ajudar aqui a ficar mais firme ainda. E agora é só cortar o excesso. Pronto. Fizemos a florzinha, agora a gente vem, ó, passa cola só aqui no miolinho, nessa partezinha. E vou passar aqui também, ó, do finalzinho do caule até lá o finalzinho da tirinha. Vai dar exatamente o ângulo certinho aqui, ou o caminho certinho aqui do miolinho. E agora, vamos colar a florzinha, posicionando, ó, essa tirinha aqui do meio para baixo, ó. Daqui do finalzinho da pétalazinha para baixo. Vai ficar assim, tá? Ó. Deixa eu só pressionar agora para colar de verdade. Se você quiser passar cola aqui, ó, nessa pétalazinha que vai ficar aqui próxima do caule, você pode passar cola aqui também. Eu não passei nas outras, também vou passar nessa não. Mas se você quiser passar, você pode passar, tá? Florzinha colada, agora vamos fazer aqui a correinha, a nossa correinha. Lembrando que a correinha, ela vai ser feita em dose dupla, igual a florzinha, para ficar do mesmo jeitinho, na mesma horinha, tá? Para não mudar a tensão de ponta, então você faz uma seguida da outra. Vamos iniciar com um nó e um total de 42 correntes. Feito as 42 correntes, agora nós vamos pular uma, duas, e na terceira corrente, vamos já fazer um ponto baixo e caminhar aqui, fazendo ponto sobre cada corrente, um ponto baixo sobre cada corrente, até sobrar aqui duas correntes livres no final. Eu vou voltar com vocês quando faltarem essas duas correntes. Pronto, faltando aqui duas correntes para a gente finalizar a nossa carreirinha. Vamos fazer uma correntinha,
pular uma correntinha de base e na última corrente vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer agora 2 correntes. E vir aqui bem na base, ó, no mesmo buraquinho onde você fez o seu ponto baixo, e fazer um ponto baixíssimo. E a partir de agora, ó, você vai trabalhar um ponto baixíssimo em cada alcinha das correntes, ó, que ficaram exatamente no mesmo lugar onde você tem ponto trabalhado. Um ponto baixíssimo para cada ponto. Quando eu chegar aqui, no meu último pontinho, eu volto com vocês. Olhem aqui, ó, no último pontinho, um ponto baixíssimo, e aqui eu já posso cortar o fio. Se você quiser, você pode fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, como se fosse iniciar mais um contorno aqui, tá? E cortar o fio. Cortou o fio, agora a gente vai fazer um arremate aqui, bem bacana, de maneira que não apareça que tem arremate aqui, tá, gente? Com muito cuidado. E aqui é onde a gente vai colocar a nossa fivelinha. E para arrematar, a gente vai usar o lado avesso da tirinha. Este. Eu vou levar o fio lá para trás. E aí começa a arrematar. Entro pegando bem no meio da trama. E vou retornar fazendo pelo menos metade do percurso. O fio saiu aqui, então eu vou pegar um pouquinho à frente e levar o meu fio para lá. E agora sim, eu corto o excesso de fio. Pronto, finalizei aqui o arremate desta parte. Agora a gente vai colocar a fivelinha. Bem, a fivelinha, ela vai ficar assim, ó, posicionada no sentido, com o pininho no sentido para frente, ó. E este enfeitezinho vai ficar para trás. Então, eu vou inserir a fivelinha aqui na parte de trás. E o pininho, ele vai passar aqui dentro desse buraquinho. E essa outra partezinha a gente vai levar lá pra dentro. Assim, ó. Pra gente fazer uma costurinha aqui. Quem quiser pode colar, mas eu não acho muito seguro. Acho mais seguro fazer a costurinha aqui. Faz assim, ó. E agora é só costurar. Eu vou usar o mesmo fio que eu deixei no início, que vai ser suficiente. Se você tiver deixado um menor, um pedacinho menor, vai ser necessário você fazer a emenda de um outro fio maior aí para você costurar. Então, eu vou costurar, passando uma costura assim bem simples. Eu costuro mais assim, nas beiradinhas, nas duas pontinhas. Se você quiser, você pode fazer outro tipo de costura aí também, tá? E pronto, agora é só arrematar o fio. E está prontinho aqui a nossa correinha que vai passar lá no tornozelinho do bebê. Costurou, arrematou o fio, pronto, e vai ficar assim, ó, desse jeitinho.
Olha, para os dois pezinhos você vai fazer essa tirinha do mesmo jeito, tá? Eu até tinha esquecido de falar. Então, você vai fazer 2 tirinhas dessa iguaizinhas a essa que eu acabei de ensinar para vocês. Bem, correinha pronta, eu não vou colocar ela agora aqui no lugar não, tá? Eu vou aguardar o finalzinho para a gente passar ela aqui, depois que fizermos a carreira de acabamento aqui na sola. Bem, a gente vai fazer primeiro uma carreira toda em ponto rendinha, começando aqui pelo meio do calcanhar, como eu sempre gosto de fazer. Uma corrente para prender o fio, mais uma corrente. Já vem aqui para a próxima alcinha, estamos trabalhando nessas alcinhas aqui, tá, gente? Que sobrou. Que a gente deixou aqui sobrando. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente, um ponto baixíssimo, no próximo ponto. E aí, vamos só repetindo, usando somente essa alcinha aqui, hein? E assim a gente vai contornar todo o sapatinho. Cuidado para não pegar a alcinha, essa alcinha aqui da sola. Vai ficando desse jeitinho. Quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Bem, eu cheguei aqui para fazer o último pontinho. Já fiz uma correntinha, eu vou entrar no mesmo ponto onde eu iniciei meu primeiro ponto, onde eu prendi o fio, né? Iniciei meu primeiro ponto correntinha. E agora a gente vai continuar fazendo mais uma etapa desse acabamento. Se você quiser parar o seu sapatinho aqui e achar que já tá bom, né? Pode. Mas eu vou deixar essa borda um pouquinho mais larguinha, ó, mais grossinha. Aí, para isso, eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixíssimo, pegando bem aqui, ó. Nesses intervalinhos, bem aqui, onde a gente fez o ponto rendinho. Ó, só isso. Nesses buraquinhos, faça um ponto baixíssimo. Dá para ver exatamente aonde você vai precisar entrar com a agulha. Porque tem esse ponto marronzinho aqui, esse marronzinho indicando o espaço. Então, eu vou contornar toda a minha solinha, chegando aqui, eu volto com vocês. Ah, só um detalhezinho, gente. De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se você não tá pegando essa carreirinha aqui, tá? Não vai pegar ali na parte marronzinha. Então, você vai cuidando para que não aconteça isso, ó. Vai olhando de vez em quando. Não precisa ser toda hora, não. Mas de vez em quando você olha. Já volto. Bem, cheguei no final, ó. Meu último pontinho. E agora eu vou cortar o fio. Puxei direto. Vou passar ele aqui pra cá, ó, pra esse lado. Pegando aqui na base do meu ponto rendinho. Eu quero ajeitar aqui esse espaço que ficou entre um ponto e outro, ó. Entra aqui. Aqui é outro fio. E trago o fio pra cá de novo, só pra dar uma ajeitadinha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou ter que passar o fio pra lá de novo. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou. Deu uma melhoradinha. Tá vendo? E agora é só arrematar o fio. Se você quiser, você pode levar esse fio lá, um pouco, pegando um pontinho à frente, levar aqui para a parte de cima e arrematar aqui nessa primeira carreira de ponto baixo. Mas eu vou arrematar ele aqui por dentro mesmo. Vou mostrar um para vocês, depois vocês podem fazer, repetir o mesmo com o outro fio. Ó, mostrando aqui para vocês, bem no meio da trama, a gente leva o fio para lá, sim, levou, aí volta um pouquinho, pegando bem no meiozinho mesmo da trama, tá, gente? E pronto, tá arrematado um. Agora eu vou fazer o mesmo com o outro e depois só cortar a pontinha.
Cortar a pontinha não, gente. Cortar o excesso de fio que ficou aqui, tá? Bem, assim finalizamos essa parte aqui da base. Ficou assim desse jeitinho. Se você não quiser fazer esse arremate ou esse acabamento, pode fazer um outro aí que você acha melhor, tá bom? Não tem problema. Agora só vamos passar a correinha para finalmente finalizarmos nosso sapatinho. Eu já tenho o pezinho direito. Vou explicar aqui para o pezinho esquerdo. Você vai começar a passar a sua tirinha, assim, né? Esse é o lado certo. A sua tirinha aqui, dá para fazer o pé esquerdo, tá? Da direita para a esquerda, tá? Você vai vir, passou aqui, aí a fivelinha vai ficar aqui desse lado. E para direita você faz pro pé direito você faz ao contrário. Você começa a enfiar a sua tirinha da esquerda, passou aqui para a direita, depois passou na frente, aí a tirinha vai ficar aqui. Essa é a única diferença. Vou passar aqui a minha tirinha aqui dentro e aqui na frente, já volto. Aqui eu sempre uso uma agulha para me ajudar, ó. Aqui na pontinha, aí passo. Aqui na frente não precisa, porque o espaço é bem larguinho. E pronto. Correinha passada, agora é só abotoar aqui. Vou abotoar aqui com vocês. E está finalizado o nosso sapatinho. Bem facinho de fazer. Só tem que ter um pouquinho de paciência, que ele tem fica muito fio, né, no trabalho, por conta de ficar cortando fio para fazer o desenhozinho certinho do sapatinho. Bem, então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo de hoje. Foi feito, como sempre, com muito amor, com muito carinho. Se fizerem, me marque, eu vou adorar ver. Me mostre lá no Instagram, ou coloque lá no grupo. Tem aqui o grupo do Facebook. Os links estão na descrição do vídeo, do meu Instagram também. Então é isso, gente. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.